Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre a forma de tratamento que tem que ser atribuída nas correspondências oficiais. Então, só para você lembrar bem, deixar isso muito claro, todo texto oficial, ele é considerado uma redação oficial quando o serviço público emite esse documento. Então, para que ele seja oficial, tem que ser emitido pelo serviço público. E há, claro, algumas normas, regras determinadas para que você faça um texto assim oficial. Há sempre um padrão, há uma formatação e claro que isso também existe com os pronomes de tratamento. Então é assim, quando você vai se referir a alguém em algum tipo de texto oficial, há várias regras de como isso deve ser feito. Então, começando aqui pelo conceito de pronome de tratamento, tá? Então, nós temos 3 momentos importantes que o manual destaca isso e deixa claro quando é que se usa um pronome de tratamento. Então, nós usamos aqui, ó, no endereçamento. O endereçamento, ele vai aparecer no envelope. Então, aqui no endereçamento, você vai usar, sim, o pronome de tratamento, vai ter que usar aqui nessa parte. Também se usa, então, endereçamento aqui. Também se usa no vocativo, tá? Então, o que é o vocativo? O vocativo é quando o autor do texto se dirige ao destinatário. E esse vocativo sempre vem no início do texto, tá? Então, é outro momento em que você vai perceber que o pronome de tratamento ele aparece. Então, endereçamento, que é no envelope, o vocativo que fica no início do documento e no corpo do texto. Como assim? No corpo do texto, você pode fazer referência a alguém. E daí, no corpo do texto, existem 2 possibilidades. Você pode usar a forma tanto abreviada quanto por extenso. Se você for comparar as 2 últimas versões do manual de redação, que é a 2ª edição e a 3ª edição, que ela foi publicada em dezembro de 2018, você vai perceber aqui que na 2ª edição não havia tanta essa informação aqui. A 2ª edição ela não deixava clara essa informação de forma marcada e também não mostrava a possibilidade de haver abreviações. Já na 3ª edição a gente vai perceber que isso aparece. Nessa edição, na última, que é a 3ª, o manual já coloca aqui endereçamento, tá no envelope, o vocativo ele já determina onde está e já mostra isso aqui é uma coisa nova, tá? Corpo do texto pode ser tanto a forma abreviada quanto a forma por extenso. Então, aqui você percebe que são 3 momentos distintos em que se usa um pronome de tratamento. Para ficar agora um pouco mais fácil, mais visível essa informação aqui, nós temos alguns exemplos. Claro que como existem vários usos e muitos momentos em que se pode usar vários cargos, são inúmeros cargos que existem por aí. Então, o manual ele traz alguns exemplos, algumas possibilidades, mas existem outras e deixa aberto para que, claro, cada cargo tenha a sua especificidade. Então, quero que você me acompanhe agora em tela, para que você perceba aqui como que o manual traz. Então, o próprio manual já traz essa informação aqui marcada, traz isso bem certinho aqui, e ele traz uma forma organizada, que não havia na 2ª edição. Então, ele coloca assim, o nome da autoridade, aqui na primeira coluna. Na 2ª coluna, como é que fica o endereçamento. Na 3ª coluna, como é que é o vocativo. Depois, o tratamento no corpo do texto e, por fim, a abreviatura. Então, até na 2ª edição não havia essa informação. E agora sim, nós temos isso que é marcadamente trazido pelo manual na 3ª edição. Então, tá assim, ó. Presidente da República, endereçamento tanto para o presidente da República, do Congresso Nacional, e começa aqui, ó, do Supremo, depois tem vice-presidente, ministro do Estado, secretário executivo. Nós temos aqui, ó, como é que fica o endereçamento? A sua excelência, o senhor. Então, vai aparecer assim o nosso pronome de tratamento, ó. A sua... Por que aparece sua aqui? Porque no endereçamento você não conversa com o presidente de forma direta, você fala que isso é para alguém. Então, ó, por isso que você usa aqui o sua, aí vem excelência, que é o pronome aqui, e depois logo vem a palavra senhor. No vocativo, aí nós temos algumas regrinhas importantes. Para
os chefes de poder, nós vamos usar sempre excelentíssimo. Então, tá aqui, ó. Excelentíssimo senhor presidente da República. E o vocativo sempre vem seguido de vírgula. Também, Congresso Nacional a mesma coisa, Supremo Tribunal Federal a mesma coisa. Aí depois, vice-presidente, senhor vice-presidente, seguido de vírgula, ministro de Estado, senhor ministro, seguido de vírgula, e continua aqui, sempre seguido de vírgula aqui. Dentro do corpo, aí você usa de forma direta, que é a forma que você fala como se fosse tratando diretamente com o interlocutor. Aí temos vossa, aí aparece o vossa, ó. Veja que o sua é quando você fala sobre alguém. E o vossa é quando você fala diretamente com alguém. Então, por isso que a gente tem que saber que há usos diferentes quando tem o sua e o vossa. Então, tá ali, ó, vossa excelência, de novo, vossa excelência, tá aqui, ó. São os nossos pronomes ligados ao dentro do corpo, que seria o corpo do texto. Beleza. Aí, abreviatura, quando são os cargos dos chefes de poder, não se usa abreviatura. Muito bem. Quando são os outros cargos, aí eu tenho vossa excelência. Aí você tem aqui, ó, V ponto, tem que ser sempre assim, ó. V ponto, aí tem E, X, A e ponto. Tá? Esse ponto aqui, ele faz parte da abreviatura. Mesma coisinha aqui, ó. Então, ele faz parte, não é opção. Não é porque tá no final de alguma coisa, por exemplo. Ele faz parte, então tem que ficar assim, ó. V ponto, E, X, A e ponto. E esse E ali com letra maiúscula, por quê? Vossa aqui, ó, o V maiúsculo e o E maiúsculo também. Muito bem. Continuando essa tabelinha aqui, nós temos agora mais algumas informações e você tem isso no próprio manual. Ele traz bem assim para você, ó. Autoridade, embaixador, oficial general das Forças Armadas, outros postos, senador, deputado, e continua aqui, ó, ministro. A mesma lógica. A sua excelência, o senhor, só cuidado que são outros postos militares, já muda um pouquinho aqui, ó, ao senhor, cuidado com essa lógica aqui. Aí depois temos a sua excelência, o senhor de novo. Então, cuidado com esse emprego aqui, você tem aqui alguns exemplos. E no vocativo, aí tudo fica senhor, ó. Senhor embaixador, mas sempre seguido de vírgula. O senhor, mais claro, o posto da pessoa, né? Esse posto aqui depende do cargo de cada um. Aí a vírgula também, ó. Sempre o vocativo ele vem seguido de vírgula. Aqui no corpo do texto, dentro do texto. Então, vamos lá. Vossa excelência, veja que o vossa sempre aparece, ó. Porque você fala de forma direta com alguém. E a abreviatura é a mesma coisa, ó. A diferença aqui, quando é vossa senhoria, é o V ponto, S maiúsculo, A e ponto. Então, tem que ter esse pontuação aqui, ó. Vossa excelência e vossa senhoria. Então, nós temos a abreviatura aqui, isso pode aparecer, tá? Então, voltando aqui para mim, claro que é bastante informação. O que você vai cuidar? Nessa parte aqui, nós temos que ter esse cuidado que existem, então, vários usos. Então, o manual ele traz para você aqui esse endereçamento, vocativo e corpo do texto, e ele dá alguns exemplos. Então, aqui, como é que você pode ter um cuidado em relação a esse tipo de informação? A tendência das bancas é cobrar muito o emprego de pronomes. Então, tem uma atenção especial e tem que olhar muito bem esse tipo de informação. Por exemplo, perto de uma data de prova, assim, que você tem edital aberto, é legal que você passe o olho, veja algumas vezes a tabela, até para fixar um pouquinho as informações. É muita informação, mas como veio numa tabela, fica mais fácil de você organizar. Não vinha assim na segunda edição, era uma mistura de informações ali. Nessa terceira edição, vem tudo bonitinho ali, com tabela, então fica mais fácil de você decorar e memorizar esse tipo de informação. Outra coisa importante que você vai ter e que já havia na segunda edição e se manteve na terceira, é a parte da concordância, tá? Então, é assim, de forma geral, a concordância sempre se dá na terceira pessoa, sempre, quando você usa pronome de tratamento. Então, os verbos, tudo que vem junto, ele vai estar sempre na terceira pessoa. O que você vai ter cuidado? Por mais que seja vossa excelência, esse vossa aqui não indica que é a segunda, né? É igual o vosso. Esse vosso é porque você tem o pronome, ele se constrói assim, ó. O pronome não é só o vosso ou excelência, é vossa excelência. Então, por mais que apareça esse vossa, a concordância se dá sempre na terceira pessoa. Quando é que você usa o vossa? O vossa, quando você usa isso numa redação oficial, quer dizer que você está falando diretamente com o receptor, de forma direta,
diretamente a ele. Aí temos lá, Vossa Senhoria designará o assessor. Veja que o verbo também concorda na terceira pessoa. Porque isso aqui, mesmo que eu tenha vossa, eu mantenho sempre essa forma aqui de concordância. Os possessivos seguem a mesma lógica, também ficam como? Na terceira pessoa. Então, Vossa Senhoria designará seu substituto. Eu não posso colocar aqui, ó, vosso substituto. Você vai encontrar em algumas questões isso. Tá errado, não se usa vosso ou vossa. O pronome também, o possessivo também segue a regra de ficar na terceira pessoa, tá? Então, perceba que nós temos algumas coisas importantes que já vieram definidas. Se você for buscar a segunda edição e comparar com a terceira, a última está um pouquinho mais organizada. Continuando aí nessa mesma perspectiva da concordância, temos a ideia dos adjetivos, tá? E os adjetivos concordam com o quê? Com o gênero. Ou seja, se eu estou me referindo a uma mulher, eu uso feminino. Se é o homem, masculino. Por exemplo, ó, Vossa Excelência está atarefado. Então, você está diretamente falando com um homem. Atarefada, diretamente falando com uma mulher. Essa é a diferença, tá? E quando você usa o sua, aí fica bem marcado aqui, ó. Vossa, você usa de forma direta. E o sua é uma referência indireta. Então, como é que eu posso pensar assim? Quando você usa vossa, você fala diretamente com a pessoa, diretamente. Quando você usa sua, você fala sobre a pessoa. Então, não é de forma direta, olhando olho no olho assim. Você está falando sobre alguém. Por isso que você tem a ideia do sua excelência, que também é forma de tratamento, só muda, essa ideia muda. Vossa de forma direta aqui, ó, e sua, como já falando sobre você, mas sem falar com você diretamente. A ideia do sua é assim. Aí temos também agora o signatário. O signatário, nessa terceira edição, ele passou a poder aparecer aqui duas formas diferentes. Quando houver a circunstância de haver um cargo interino ou substituto, isso aparece na hora da descrição. Isso tem que aparecer. Então, por exemplo, quem é interino ocupa transitoriamente aquele cargo. Aí você pode colocar, exemplo, diretor-geral interino. Coloca junto a palavra interino para mostrar que não é alguém que detentor do cargo. É um cargo que vai ser transitório, tá? Só por um momento. Aí temos também a palavra substituto. Então, quando alguém é designado para algo, também nós temos secretário executivo substituto. Também segue a mesma lógica. Então, é uma forma diferente que não havia no manual, que agora foi colocado na terceira edição, que pode haver essa definição. Quando o cargo é interino ou o cargo é substituto. Então, é colocado junto com o nome do cargo aqui, esse tipo de informação. E quando nós temos o sexo feminino, aí o manual também trouxe agora essa informação, de que você pode colocar no feminino, ministra de Estado, senadora, deputada. Então, essa parte aqui aparece também no manual, que pode haver a concordância também no feminino, quando, claro, se refere ao sexo feminino. Então, aqui é a parte que a gente trabalha diretamente com esses pronomes. Qual é o seu cuidado? É muita informaçãozinha, tá? Ó, pare lá o que você está fazendo agora. Preste atenção. É muito detalhe. Então, aqui, uma coisa que vai ajudar bastante você é entender aquela tabelinha e buscar esses pontos necessários e marcar isso, fazer o seu próprio esqueminha. Porque ajuda bastante, como é muito detalhezinho, claro, as questões, elas vão acabar sempre cobrando esses detalhes, porque daí você lembra, mas não tem certeza na hora da prova e fica aquela coisa, e agora é ou não é ou não é? Então, cuidado muito com esse tipo de informação. Aí, uma informação também interessante que a terceira edição trouxe diferente é uma determinação de como deve ser a grafia de nomes compostos, ou seja, de cargos compostos, cargos que eles são alguma coisa a mais. Então, por exemplo, você vai escrever com um hífen aqueles cargos em que há a palavra geral no final, diretor-geral, secretário-geral, alguma coisa geral. Então, você coloca o nome, a palavra geral e o hífen para você mostrar que é um cargo composto. Quando você também tem aqui, ó, primeiro secretário, mesma coisa, você não vai separar isso aqui.
Porque a ideia da palavra, a expressão primeiro secretário e primeiro ministro, que você tem aqui também na sequência, é porque é uma coisa só. Como você tem uma ideia de que não é assim, o primeiro, não tem uma ideia solta, o nome do cargo é esse. Para mostrar que é uma palavra só, aí você coloca ali, ó, tem primeiro-ministro, primeiro secretário, aí temos ainda a ideia de diretor-presidente, quando há uma hierarquia, quando é ex-diretor, também se usa hífen. Então, aqui são algumas orientações para que não haja dúvidas de quando se usa ou não o hífen. A ideia é assim, como o nome do cargo não é feito apenas por uma palavra, é uma junção de palavras, aí sim você acaba usando essa ideia de colocar o hífen para mostrar que são duas palavras, mas é como se fosse uma só. Por isso que a gente coloca aqui essa grafia e o manual veio bem específico nessa informação. Deixar bem certinho essa dúvida, se é ou se não é, se pode ou se não pode. Agora, sim, tem que usar. O que ele também orienta em relação a isso é assim, por exemplo, se eu for colocar o nome do cargo, ou as duas letras têm que estar, por exemplo, como vice-presidente. Você não vai colocar vice-presidente com letra maiúscula, vice maiúscula e presidente minúsculo, por exemplo. Aí tem que ter um padrão. Ou as duas são maiúsculas ou as duas são minúsculas. Então, eu não posso ter isso daqui, ó, maiúscula e depois minúscula. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu quiser manter a primeira maiúscula, você tem que colocar também a primeira maiúscula. Ou as duas minúsculas, depende do lugar do texto. Então, isso também é um padrão que foi trazido aqui pelo manual. E, por fim, temos o vocativo. O vocativo, ele é ressaltado no manual. Você tem aqui uma informação a mais, além daquela tabela, para que haja uma definição, porque na segunda edição ainda tinha lá uma divisão bem importante em relação ao vocativo, e agora não. Agora é assim, ó, nós temos os chefes de poder, aí sim você trata como Excelentíssimo Senhor Presidente da República, seguido de vírgula aqui. Muito bem, então aí você usa esse excelentíssimo. Para as demais autoridades, não importa daí se eles são tratados por Vossa Excelência ou não, não importa. Aí você usa senhora senadora, que é senhor ou senhora, mais o cargo aqui. Para particulares, agora também é uma coisa diferente, ó. Na segunda edição não havia essa informação, agora nós temos. Então tá assim, ó. Particulares, você pode colocar senhor ou senhora, seguido da definição, por exemplo, senhora beneficiária, senhor contribuinte, ó. Sempre seguido de vírgula aqui. Essa informação é importante. Também pode haver assim, ó, senhor mais o nome, senhor fulano de tal, seguido de vírgula. Ou prezado senhor, seguido de vírgula. Também pode aqui sem problema nenhum, tá? Então, essa informação é importante. Como a gente tem uma parte que não havia isso aqui, né? O manual da segunda edição não traz isso tão especificado assim, de forma tão marcada. E agora a gente tem, então, a terceira edição deixa bem clara a informação de como deve ser o vocativo. Aí ele especifica chefes de poder, demais autoridades e para particulares, que até então a gente não tinha essa definição aqui muito clara. Muito bem. E para finalizar, ele só reforça o que já havia na segunda edição, que é o quê? Está abolido o emprego de digníssimo e ilustríssimo. Não se usa. Então, quando eu falo abolido, é porque não se usa em momento algum, tá? Não existe a informação de usar digníssimo ou ilustríssimo. Então, nunca você vai usar isso, claro. Quando é que não se usa isso? Quando são textos oficiais, ou seja, textos emitidos pelo serviço público. Não que você não possa usar isso em outros momentos, tá? Em outros tipos de correspondências. Mas para o texto oficial, não se emprega mais digníssimo e ilustríssimo, como já vinha na segunda edição, se mantém na terceira edição aqui. E a palavra doutor, o manual só deixa isso bem marcado, que é para evitar o uso indiscriminadamente, tá? Evitar o uso indiscriminadamente, ou seja, assim, aleatório, qualquer um é doutor, não. Então, a ideia é que você use doutor quando realmente existe uma titulação acadêmica, né? Que é um título acadêmico, doutor, que fez doutorado. Mas não de forma aleatória, assim, cuidar com esse tipo de uso. Por que o manual manteve essa informação aqui? Porque a palavra doutor ela é muito comum na fala, pode cuidar um pouquinho que no dia a dia, na fala, no cotidiano, se emprega muito a palavra doutor.
Então, aqui por isso, evitar esse uso indiscriminado, assim, aleatório de qualquer jeito. Então, para fechar, pronome de tratamento, nós temos aí marcados 3 momentos que o manual deixa muito claro isso. No endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Então, no vocativo, você vai diretamente falar com alguém. Então, você sabe que isso nós temos algumas marcas, por isso aqui tem aqui o vocativo bem determinado. Então, são 3 momentos diferentes. Então, isso é para que você entenda. Eu posso usar no endereçamento, posso usar isso no vocativo e no corpo do texto. Perfeito. Aí, cuidado com a diferença. Pronome de tratamento, você tem lá. Vossa Excelência, você fala diretamente com alguém. Sua Excelência, você fala sobre alguém. Então, são 2 momentos, é a mesma coisa, só que você usa em momentos distintos. Vossa Excelência, de forma direta, está falando com a pessoa. Sua Excelência, falando sobre a pessoa. Então, são 2 usos diferentes que você tem que ter cuidado em relação a isso. Tá, tudo bem? Cuidado, então, com essas informações, especialmente grafia de nomes compostos, que é algo que o manual trouxe bem marcado ali, separadinho, e uma coisa diferente que é a ideia do interino e substituto, né? Que são inovações trazidas aí pela 3ª edição, que ela é de dezembro de 2018. Então, se você for baixar o manual, cuidado para baixar a última versão, que ela é lá de dezembro de 2018, tá? Se você pegar a anterior, que é 2002, você vai ter um problema de informações que elas não são todas iguaizinhas. Houve alguma mudança ali. Tudo bem? Então, para ficar um pouco melhor, me acompanhe agora nos exercícios. Só para a gente fixar um pouquinho essa informação aqui. Então, tá assim, ó. O enunciado diz o seguinte. A forma de tratamento evocativo na correspondência oficial deve estar relacionada ao cargo e autoridades a quem a correspondência for dirigida. Nesse contexto está correto. Então, temos o seguinte, senador, vossa eminência, excelentíssimo senador. Na verdade, para os cargos que envolvem ali toda a noção de cargos públicos, que você tem lá em relação aos chefes de poder executivo e tal, nós temos aí o emprego de vossa senhoria ou vossa excelência. Então, tudo bem. Você já viu que nós temos aqui, ó, vossa senhoria, vossa excelência, tá? Esse vossa eminência aqui em outro momento, vossa magnificência em outro momento. Então, isso aqui são termos que não estão relacionados a cargos públicos, tá? Então, claro que não tem como ser um desses 3 aqui. Aí, vereador, vossa senhoria, senhor vereador. Depois você tem lá juiz, vossa excelência e ilustríssimo senhor doutor juiz. Não se usa nunca ilustríssimo. E doutor não é errado, depende muito de cada contexto. Então, realmente, a única que está certinha é aqui a letra B. Próxima questão. O pronome de tratamento Vossa Excelência deve ser empregado oficialmente para se dirigir, entre outros, aí temos lá, aos vereadores, aos presidentes das câmaras legislativas municipais, aos técnicos legislativos, aos reitores. Então, nós temos o seguinte, Vossa Excelência, ele está ligado diretamente a autoridades, por exemplo, não a vereadores. Você tem lá aqui, ó, letra B, aos presidentes das câmaras legislativas. Aqui seria Vossa Senhoria, para os vereadores. Aqui também seria Vossa Senhoria. E reitores tem não é um cargo, por exemplo, público como a gente tem lá. Ministro, deputado e senador. Então, por isso que a única adequada é aqui, ó, letra B como resposta da questão. Próxima questão. A forma de tratamento usada para altas autoridades do governo, ou seja, que são as mais altas. Aqui você pode pensar em relação aos nossos chefes de poder, autoridades que realmente são lá, ministros, tudo mais, que é o que você tem. Vossa Excelência, perfeito, tá? Magnificência, eminência e alteza não são atribuições diretamente a esses cargos, seria Vossa Excelência ou Senhoria. Vossa Senhoria é para os demais cargos e altas autoridades, você tem aqui, ó, Vossa Excelência, portanto, letra B, resposta da questão. Próxima questão. Sobre correspondências oficiais, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em páginas do lado do expediente.
Nesse caso, é preferível que seja transferida para essa página, ao menos, a última frase anterior ao fecho. Perfeito. Essa informação aqui, ela já estava na segunda edição e ela se mantém na terceira edição, ou seja, não deixar a assinatura em página isolada do expediente. Senão você teria uma página só com a assinatura, não é? Então, você teria uma página em branco com uma assinatura. Então, essa aqui, ó, tá certinha. Tá, e as outras? Todas as comunicações, inclusive as comunicações assinadas pelo Presidente da República, devem ter o nome e o cargo? Não. Na verdade, é excluindo essas comunicações aqui. Então, não são todas, tá? Essas daqui, elas não vão ter o nome e o cargo, tá? Então, você tem isso no manual ainda. C. O vocativo excelentíssimo senhor é empregado em comunicações oficiais dirigidas tanto a chefes de poder quanto às demais autoridades? Não, né? Ela é, sim, a chefes de poder, mas não as demais autoridades. Letra D. O pronome de tratamento vossa magnificência é empregado em comunicações oficiais dirigidas a juízes, auditores da justiça e ministros? Não, é tudo vossa excelência mesmo, nada de vossa magnificência aqui. E na letra E, no envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por vossa excelência será a seguinte. Lembre-se que nós temos lá, no nosso quadrinho, uma definição diferente. Você tem lá a sua excelência e tal. Veja que não é isso aqui para todas, tá? Nós temos lá a nossa tabelinha, você vai ver lá a tabela dos pronomes, que existe uma distinção aqui. Então, por isso que não é a letra E, somente a letra A como resposta da questão, com certeza. Próxima questão. Em comunicações oficiais dirigidas a reitor de universidade, o vocativo é magnífico reitor. É isso mesmo, ó. Então, o magnífico reitor aqui, ó, vossa magnificência e tal, isso aqui realmente é para o reitor. Todo reitor de universidade você usa lá, magnífico reitor, vossa magnificência. Como ele fala especificamente do vocativo aqui, tá? Então, realmente está certo o emprego aqui, portanto, questão corretíssima. Próxima questão. O pronome de tratamento vossa excelência é utilizado para todas as autoridades e para particulares? Não, tá? Nós temos aqui outro emprego em relação a isso e você vai perceber que existe uma diferença entre autoridades e particulares. Aqui sabe que você tem lá vossa senhoria, tem senhor, então vossa excelência é um pouco mais restrito, portanto a questão erradíssima. Legal? Então, volte aqui para mim. Claro que é bastante informação, então são muitos detalhes. A minha sugestão é que você tenha um cuidado de ler isso com atenção, ler mais de uma vez. Quando você tem um edital aberto, aí você lê mais vezes ainda. Esse é um conteúdo para você não ficar estudando muito antes, tá? Assim, de forma aleatória. É bom você ver de vez em quando, mas também estudar toda semana isso daqui. Não. Você vai ver assim, de vez em quando, para você nunca esquecer dos detalhes. E quando você tem edital aberto, aí você reforça esse conteúdo quando isso claro, quando isso aparece no edital, óbvio. Então, essa é a ideia. Como é muito detalhezinho, aqui você tem que ver várias vezes para poder definir muito bem isso e saber que existem muitas coisas muito parecidas. Dica, tudo que é muito parecido, muito igualzinho, as bancas gostam de cobrar. Que daí na hora da prova parece que tudo está certo. Então, atenção com esses detalhes que são muito próximos, ideias muito parecidas, que é aí que você vai ter muita questão de prova. Tudo bem? Então, bons estudos e até um próximo encontro.